Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou com um entrevistado, o professor Vinícius Montgomery. Ele é professor há mais de 20 anos e com um grande conhecimento. E por conta desse conhecimento que nós tivemos uma nova ideia, que é fazer uma discussão muito construtiva de livros. Então hoje nós estamos aí com o livro Davi e Golias, que vai ser uma entrevista muito legal, então acompanhe até o final. Vinícius, muito bem-vindo novamente ao meu canal, e eu já começo perguntando a você, qual é o objetivo do livro Davi e Golias e por que tem esse nome? Tudo bem com você? Então, Matheus, bom dia, tudo bem? Bom, nós vamos falar então desse livro, né, que é de um jornalista inglês que vive em Nova York há muitos anos, né, o Malcolm Gladwell. Ele é colunista, né, da revista New Yorker, tem vários livros aí best-sellers, né, e esse livro Davi e Golias é um deles, né. Esse livro, então, ele conta a história, né, bíblica aí que todos conhecem, né, que é o Davi, né, um pastor, né, um jovem, um pastor de ovelhas que foi para a batalha, né, contra o filisteu, né, o gigante que era Golias. E essa batalha ela acontece, né, numa região da Palestina chamada Vale de Elá, em que, né, os exércitos, tanto o filisteu quanto o exército israelita, né, eles estavam no alto da montanha, né, e ninguém ousava descer para o vale porque seria, né, alvo fácil do exército inimigo. E aí então eles, né, concordam em mandar, né, um guerreiro de cada lado para se enfrentarem, e quem vencesse a batalha então, né, dominaria o outro povo, ou pelo menos não seria escravizado pelo outro povo. Então, né, o exército filisteu escolheu, né, o guerreiro mais forte, né, o Golias, que era uma pessoa muito grande, né, e além de ser uma pessoa de porte muito grande, era uma pessoa que estava extremamente bem preparada para a guerra, né, com armaduras que, né, praticamente nenhuma arma da época conseguia penetrar. E do outro lado, né, o rei Saul escolhe então, né, o menino, né, aliás, não é bem uma escolha, ele que se voluntariamente se apresentou para a guerra, né, um menino, um jovem, né, sem armadura nenhuma, né, ele foi para a guerra apenas com uma funda, né, que é um instrumento que faz girar uma pedra, né, e lança a pedra a grande distância com grande velocidade. Davi se apresentou porque ele estava então, né, preparado para isso, né, para usar esse instrumento de guerra. Na verdade, ele já tinha usado esse instrumento para espantar os lobos, né, que rondavam as suas ovelhas, né, no pasto. Uhum. Davi também já tinha enfrentado um leão, né, a Bíblia conta essa história, já tinha enfrentado um urso. Então ele, né, no ponto de vista dele, ele estava preparado para a guerra. Só que quando eles chegam, né, no vale e eles então vão começar a batalha, né, o Davi era considerado um underdog, né? O que é um underdog? O Malcolm Gladwell, né, ele diz que é um azarão, né? Ou seja, uma pessoa que ninguém apostaria nele, né? Porque é muito pequeno, né, e muito frágil perto do gigante filisteu. Só que aí que está, né? A mensagem principal do livro é essa, né? É que a gente muitas vezes aquilo que parece ser uma vantagem pode se tornar uma desvantagem e vice-versa. Né? Então Davi chega para a guerra muito treinado aí com a funda, né, que é esse instrumento de lançar, né, a pedra. E quando o gigante vê então Davi, o gigante, né, ele começa a caçoar, né, do menino, porque fala, pô, não tem condições, né, esse menino ele vai ser massacrado. Só que aí que tá, né, o Davi então ele tem a agilidade, né, e a mira que o gigante não tinha naquele momento. Então naquele momento ele gira a pedra, né, com altíssima velocidade e acerta o gigante justamente no único ponto que não estava protegido do corpo, que era a testa, né? E aí a pedra com muita velocidade, com muita precisão, acerta a testa do gigante, derruba o gigante, e aí então Davi vai lá e corta a cabeça do gigante e vence a batalha, né? Então a famosa batalha aí de Davi contra Golias, o azarão, né, vencendo uma batalha que era improvável a sua vitória.
Então a mensagem principal do livro é isso, né? Quer dizer, é mostrar que muitas vezes aquilo que parece uma desvantagem pode se tornar uma grande vantagem se a pessoa se preparar para isso, se a pessoa tiver, né, habilidades que surpreende o outro lado, né, que surpreende o inimigo do outro lado. E no livro também fala sobre a curva U invertida. O que seria? Então, Matheus, e aí o livro vem citando, né, vários exemplos, né, de situações estratégicas, aí, como nós comentamos, e ele cita, né, na verdade, um livro baseado em pesquisas, né, científicas, e ele cita aí, então, essa curva em U invertida, usa esse exemplo da curva em U invertida para pelo menos dois exemplos importantes. O primeiro deles é a criação de filhos, né, que mostra que uma família muito pobre, é lógico, tem muita dificuldade para criar os seus filhos, porque aí não tem, né, os recursos suficientes para uma boa criação, mas ele também mostra que uma família muito rica, né, também pode ser muito difícil a criação de filhos, porque aí os filhos passam a não dar valor, né, naquilo que efetivamente transforma uma pessoa, né, um adulto, né, numa pessoa do bem, numa pessoa que agrega para a sociedade. E aí então, né, a curva em U invertido mostra que na verdade o meio termo, né, seria o ideal. E isso também é aplicado, né, para uma situação de sala de aula, pesquisas feitas nos Estados Unidos. Eles achavam, né, que uma sala de aula com poucos alunos era muito melhor do que uma sala de aula com muitos alunos, né? E a conclusão que eles chegam nessas pesquisas é que, de novo, né, uma sala com pouco aluno, é lógico que é ruim porque não tem a interação, né, necessária para o aprendizado. Os alunos ficam tímidos diante do professor, né, nesse caso, mas também uma sala com muitos alunos, né, perde um pouco o foco e o aprendizado também não é bacana. Então, no final das contas, de novo, né, a curva em U invertida, o meio, né, é a posição aí ideal para que você tenha um aprendizado aí bastante interessante. Ou seja, né, aquilo que aparentemente é uma desvantagem, né, uma sala com uma quantidade média de alunos acaba sendo uma grande vantagem, né? Então isso é bacana do livro, ele desmonta alguns mitos, né, que as pessoas acham que é correto e que na verdade não é, no final das contas, né? Legal. E ele também fala no livro que poucas pessoas na sala de aula diminui também a diversidade, os pontos de Isso. vistas. Então, a diversidade enriquece uma aula. Então, com poucas pessoas, acaba tendo esse problema, como ele disse, né? Sim. Então, o livro cita alguns exemplos, né, de desvantagens que viraram vantagens, né? E um exemplo que me chamou muita atenção é quando o livro fala das pessoas que têm dislexias, né? Dislexia, então, um problema aí de leitura, né? Um problema de nível cerebral, na verdade, que as pessoas têm dificuldade de ler, né? Só que aí que está, né, a grande sacada aí do livro, né? Também baseado em pesquisas científicas, mostra que, na verdade, as pessoas nessa condição, elas acabam desenvolvendo habilidades que as pessoas comuns que leem normalmente não têm, né? Não conseguem ter, não conseguem desenvolver. E aí o fato delas desenvolverem habilidades, né, especiais, se isso for bem conduzido, essa pessoa, quando se tornar um adulto, né, pode usar essa habilidade desenvolvida com muita dificuldade, né, ao longo da vida, aí, ao longo do crescimento, né, como pessoa. Então o livro cita aí vários, né, grandes empresários, vários grandes gerentes de grandes empresas que, na verdade, quando eram crianças, né, sofreram aí com esse problema da dislexia, ou seja, a desvantagem se tornou uma grande vantagem no futuro. Então, de novo, reverte aquilo, né, que a gente acha que, né, é ruim e que de repente isso pode se transformar depois numa grande vantagem. O livro ele comenta também aí, né, uma coisa que acho que é bastante interessante, que ele coloca o seguinte, né, as pessoas que estão em dificuldade, né, elas aprendem a lidar com essa dificuldade, né, Matheus, o que a gente costuma falar bastante, né, é o famoso sair da zona de conforto, né? Então o livro mostra que estar na zona de conforto é um grande perigo, né? Porque quando você está na zona de conforto, você não tem incentivo nenhum para melhorar, né? Você não tem incentivo nenhum para
aprender uma habilidade diferente. Então o livro cita vários exemplos de pessoas, né, e situações que foram forçados a sair da zona de conforto, e isso depois se tornou um grande trunfo, né, para a vida profissional, para a vida pessoal e até mesmo para a vida de uma nação, né? O livro comenta rapidamente, só para a gente entender, quando Londres foi bombardeada aí pelos nazistas, por Hitler, né? Então eles esperavam que Londres seria arrasada, chegaram até a construir hospitais, né, psiquiátricos, que as pessoas ficariam malucas depois do ataque, né? Só que não foi bem o que aconteceu. Londres, de fato, foi bombardeado durante 1 ano e meio, né? Mas isso fez com que as pessoas saíssem da zona de conforto e passassem a ser inventivas, inovadoras, passassem então a ter, né, uma coesão social muito maior do que tinha antes. E aí depois, né, que todo o problema terminou, que a guerra terminou, né, a cidade, né, renasceu, e com isso, né, se tornou um grande centro comercial aí, né, uma cidade fantástica, né, e um país fantástico. Então, assim, o livro é bem legal, né, aconselho aí quem gosta de leitura, fazer a leitura desse livro, né, que não vai se arrepender em nenhum momento. Ótimo. Fica importante deixar o recado que fizemos aí um resumo, mas a leitura é importantíssima porque ele traz vários detalhes, ele traz percentual, inclusive, de vitórias de gigante contra pequenos, e você vai se surpreender que não é 100% o gigante ganha, como a gente está falando aqui. E eu quero deixar aqui com uma interatividade para você que está nos assistindo. Comente aqui no meu canal, aqui no meu vídeo, dessa nossa entrevista, se na sua vida você tem um exemplo de desvantagem sua que se tornou vantagem. A gente vai ficar muito contente em conhecer a sua história. Vinícius, muito obrigado mais uma vez e nos vemos numa próxima entrevista desse nosso bate-papo sobre conhecimento, que está sendo muito legal. Muito obrigado. Matheus, eu que agradeço, né, e reforço aí o seu pedido aí para o pessoal participar, que isso nos dá força aí para continuar fazendo isso, né? Então, muito Sim. obrigado, parabéns aí para quem está assistindo e vamos em frente. Ok. Então, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.